Secretário, me parece que nós estamos vivendo um momento único no país de convergência tanto do setor privado quanto do setor público numa agenda de modernização do Estado, numa agenda de, enfim, modernização das relações de trabalho. E nós tivemos ontem um resultado expressivo, que foi a aprovação no Senado da medida provisória da liberdade econômica, embora com algumas alterações, enfim, a essência é preservada. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse momento que o país está vivendo. Qual é a agenda do governo para contemplar esse ambiente favorável para medidas efetivas de modernização da relação do Estado com o cidadão e com as empresas? Muito obrigado pela presença. Boa tarde. Obrigado. Boa tarde de novo a todos aqui. A minha sensação é que nós estamos chegando no limite da nossa capacidade de aguentar os entraves à produção no país, né? E à atividade econômica. Estava conversando com, não é novidade para ninguém, né? Conversando com um empresário essa semana, e ele me falou que, ele mostrou assim duas fotos, né? A foto, ele tem empresa aqui no Brasil e tem no Peru, né? E mostrou uma foto da equipe de tributário dele no Peru. Eram 3 pessoas, né? E no Brasil eram 3 andares. Não é novidade, a gente sabe disso, né? Há muito tempo a gente sabe disso. Mas a corda foi esticando, né? Nós não estamos fazendo feio frente à Suíça, perdendo de longe do Peru, do Chile, da Colômbia, do Paraguai, né? Países aqui da fronteira, né? Que há pouco tempo atrás eram países em que as pessoas não pensavam em investir, vinham investir no Brasil pelo tamanho de mercado, etc., né? Mas a sensação é que nós fomos esticando a corda, e a recessão dos últimos anos, né, e, na verdade, o crescimento muito exagerado, muito turbinado do período anterior, estressou algumas dessas distorções, e a recessão piorou ainda mais, né? Por exemplo, no campo tributário, naturalmente, quando você tem uma recessão tão forte, tão rápida, a reação natural dos secretários de Fazenda, dos subsecretários de Receita, eu fui secretário de Fazenda aqui na cidade, cara, sai atrás de dinheiro. Eu preciso fechar o caixa, eu preciso pagar a folha de pagamento, eu preciso comprar remédio, vamos dar um jeito, né? E aí as fiscalizações vão apertando, etc. Então, nesses últimos anos, essas distorções se acentuaram. De forma que eu comparo muito assim com o período dos anos 90, né? Lá no começo dos anos 90, era aquelas coisas, a sociedade brasileira percebeu, se uniu e disse: a hiperinflação é o inimigo público número 1, não dá mais. Aí tenta uma vez, tenta outra, até que explode e vem o Plano Real. E a minha sensação é essa: a explosão das distorções brasileiras aconteceu com a recessão forte e prolongada, né, em L, que nós estamos vivendo. Despencada lá de 14, 15, 16, e depois voltou a crescer, né? Sobe um pouquinho, desce um pouquinho, tá? Mas a grande verdade é que nós estamos aí há 3 anos praticamente estagnados, e independente do governo, independente a sensação é que é preciso virar essa página. E eu acho que é por isso que a sociedade está tão mobilizada. Obrigado. Eu queria fazer uma pergunta para a Cristina Palmaca. Cristina é presidente da SAP do Brasil desde 2013, atua no setor de TI há mais de 30 anos, graduada em contabilidade pela FGV, tem pós-graduação na Universidade do Texas, nos Estados Unidos, foi executivo da Microsoft, HP, Philips, e integra o conselho da Junior Achievement, ONG mundial com foco na educação de jovens. Cristina, queria fazer uma metáfora aqui, sei que a senhora é maratonista, e especialista em prova de fundo, né? Prova de resistência, muita resiliência, longos trajetos. Eu queria saber, nessa corrida da transformação digital, se o Brasil vai subir no pódio em quanto tempo? Boa tarde. Boa tarde, obrigada. Boa tarde a todos, ao Caio, ao Roberto aqui com a gente, às autoridades presentes, doutor Jorge, sempre um carinho enorme pela honra de fazer parte aí do conselho do MBC, pela transformação. É uma tarde, acho que emblemática, em ver tanta coisa bacana que a gente achou que nunca ia escutar no Brasil, né? Escutar aí do secretário Caio,
a secretária Natália anteriormente, entender que a gente está com essa resiliência chegando lá. Talvez porque a corda está estourando e talvez porque a gente quer ver os sinais do Brasil voltar a crescer, né? E aí a tecnologia tem um papel fundamental. A gente primeiro precisa ter um país que permita ter um ambiente de negócios favoráveis, né? A SAP está há 25 anos aqui, continuamente investindo, qualquer que seja o mood de crescimento, mais ou menos. A gente acabou de fazer mais um investimento no laboratório que a gente tem lá em São Leopoldo, são mais de 1.200 desenvolvedores fazendo aqui do Brasil projetos para o mundo inteiro. Então, tem capital intelectual disponível aqui no Brasil, tem várias startups fazendo coisas fantásticas que a gente exporta para várias unidades de fora. Tem vários clientes fazendo coisas que são referência, a gente traz as melhores práticas de fora, mas tem situações de clientes fantásticos. Gerdau é uma, Via Vale, a Embrapa é uma grande referência e projetos bacanas a parte de analítico e pesquisa e inovação. Mas é uma maratona e para um bom maratonista você precisa ter muito fôlego. E quando a gente compara ainda o Brasil versus o resto, principalmente na agenda do Brasil de governo, a gente está muito ainda atrás, né? Mas não por falta de espaço, falta de empresas que querem fazer negócio aqui, falta de capital humano. É claro que para essa demanda ainda tem muito desenvolvimento. Educação é um tema que eu particularmente olho muito, não só como SAP, como pessoalmente. Eu acho que essa base que tem que acontecer para a gente transformar. Então, acho que de um lado a gente tem que ter um governo que nos ajude nessa jornada, e é muito bacana ver os movimentos do governo atual direcionando para isso, né? Ver pessoas que conhecem o negócio falando daquilo que tem que ser feito. Parece muito básico, mas eu trabalho há 35 anos, talvez seja um primeiro momento que a gente consegue ver tanto capital no governo direcionando isso. As empresas vão estar investindo, sejam locais, sejam internacionais, quando esse ambiente esteja favorável. E a gente permitir, como a MP aprovada ontem no Senado, olhar empreendedorismo, olhar novas formas de simplificação, olhar para o futuro, como o secretário mencionou anteriormente, a gente tem que olhar para aquilo que vai ter que ser regulamentado para o que está vindo. Tem muito de regulamentação. Eu já fui em alguns fóruns discutir como é que a gente ia tributar os robôs, a inteligência artificial, ou projetos que vão aparecer. Tem muita coisa que vão ser novas, como a gente vai olhar e olhar os carros autônomos. Tem muita discussão de fatores que a gente vai ter que fazer ainda acontecer. Mas, primeiro, a discussão tem que acontecer dos dois lados, o governo e os empresários e as empresas entrando nesse contexto. Então, o espaço tem que estar lá. Nessa pergunta, Fábio, a gente tem um caminho longo para percorrer. Eu acho que a gente vai chegar no pódio. A gente tem que acelerar muito, porque o Brasil ficou para trás nessa estagnação. Os investimentos não vieram e na velocidade que a gente precisaria. Então, a gente ainda tem uma chance de pegar a tecnologia e até ser, talvez, essa plataforma que ajude a diferenciar o Brasil. Tem muito polo bacana. Quando eu vejo o que a Embrapa faz, o agronegócio tem muita inovação, tem muitos segmentos que trazem inovação no nosso DNA. Capturar isso e virar, talvez, a nossa agenda propositiva para o futuro. Obrigado. Queria ouvir agora o Dr. Roberto Salluti, que é CEO e membro do Conselho de Administração do BTG Pactual. Ingressou no banco em 94, tornou-se sócio em 98. Em dezembro de 2015, passou a ser o CEO do banco. Dr. Salluti é bacharel em Economia, com especialização em Finanças e Marketing pela Universidade da Pensilvânia. Dr. Salluti, eu queria aproveitar a sua presença aqui para falar um pouquinho do cenário econômico, né? Existe um ambiente no país favorável à adoção de algumas medidas de simplificação. Nós tivemos uma reforma da Previdência, tem uma reforma tributária em curso no Congresso, medidas pontuais sendo adotadas pelo governo enfim, bem recebidas no Congresso, com uma perspectiva reformista. A gente pode discutir essa expressão, mas, enfim, o Congresso está ouvindo a cobrança tanto da comunidade quanto dos players do setor privado. Eu queria que o senhor fizesse uma avaliação sobre as perspectivas de crescimento do país agora no curto e no médio prazo. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Fábio. Boa noite a todos. Olha, vamos começar só explicando de onde a gente está vindo. Vamos olhar a Argentina e comparar com o Brasil. Comparado à Argentina, o Brasil não tem mais problema de inflação.
não tem mais problema de dívida dolarizada, não tem mais problema de déficit conta corrente. E, na minha visão, acho que o Caio não fez a propaganda correta da equipe econômica, porque acho que ela merece muito mais crédito, porque na visão minha, de todos os empresários que eu falo, o diagnóstico está corretíssimo. O Brasil tem que atacar dois eixos. O primeiro, a questão fiscal, seja de balanço, seja de fluxo. E o segundo, a produtividade, tanto a do governo, que é impacto fiscal, quanto a produtividade da economia. E, obviamente, o Paulo Guedes é um dos fundadores do Pactual. Conheço a cabeça econômica dele desde o primeiro dia de trabalho. E ele sempre teve essa agenda. E, na minha visão, o diagnóstico está perfeito. Segundo, o plano está perfeito. A estrutura que foi montada, juntando 4 ministérios, botando em verticais por tema. Então, as secretarias especiais, uma vai atacar privatização, ou seja, o balanço do governo. A outra vai atacar a produtividade do governo. A outra vai atacar a produtividade da economia. A outra vai tratar a abertura econômica. Na minha visão, está corretíssima. Obviamente, como qualquer business plan, tem que ter executar. A execução é que é o difícil. E aí eu acho que vem a grande, agradável surpresa. Com todas as notícias ou barulho que essa nova forma de fazer política tem trazido, a gente tem a sorte de ter um Congresso que encampou essa agenda de ajustar o balanço do Estado, o fiscal do Estado, ajustar a produtividade do país como uma agenda de Estado e não de governo. Uma conjuntura que eu acho que a gente nunca viveu, eu pelo menos na minha vida nunca vivi. E isso permite o quê? Que os juros caiam para níveis inimaginários. Na minha visão, o juro vai para 5%, e se tiver alguma coisa que vai acontecer, vai cair um pouco mais. Por quê? Porque a economia realmente está demorando a pegar tração, por causa dos excessos do passado, e todos os itens, os 5 itens do PIB, né? Consumo, investimento, governo, exportação e importação, governo e para governo estão diminuindo, que é uma coisa que a gente não viu nos últimos 25 anos. Exportações, infelizmente, a gente chegou com a agenda agora correta, mas a festa já está já 5 da manhã, já está acabando a bebida. O mundo está no final de mais de uma década de crescimento forte. Então, esse cenário que a gente está vivendo se a gente viver lá fora um soft landing, que quer dizer que vai ter liquidez para o Brasil, e a gente fizer a nossa lição de casa, na nossa visão, o crescimento é uma questão de tempo. Hoje, por acaso, eu estava falando com alguns clientes do banco, e eu acho que tem grande chance de 2020 ser o primeiro ano desde 2011, onde o crescimento no fim do ano vai ser igual ou maior do que era a previsão no início do ano do Focus. Desde 2011, o crescimento decepciona. E uma coisa que a gente sente, os números agregados ainda não estão mostrando a recuperação da economia. Mas se você acompanhar as empresas da Bolsa, se você acompanhar as empresas que estão se preparando para ir para a Bolsa, que podemos dizer que são as empresas líderes dos seus setores, você começa a ver, a gente começa a ver evidências empíricas de uma certa retomada. Então, e isso me deixa bastante otimista. Eu entendo o ceticismo, eu acho que o barulho político do Brasil se acomodando com a forma do presidente vai causar barulho, e isso vai ficar com a gente. Agora, o nosso trabalho como gestor de risco é sair do barulho e olhar o fundamento. E o fundamento nos deixa muito, muito otimistas. A gente tem que torcer para o cenário externo não estragar a festa, deixar ali, chegar um novo caminhão de cerveja, deixar ligar a música mais um pouco, para a gente poder se arrumar. E se essa agenda conseguir ser executada, o que a gente está vendo de transformação no mercado de capitais, com juros a 5%, a quantidade de empresa que vai poder emitir ação, emitir debênture, fazer securitização, crédito para PME via as plataformas digitais,
crédito ao consumo mais baixo, isso vai acontecer. A gente nunca viu o que vai acontecer em mercado de capitais, assim que todo mundo compreender, o que na minha visão é o caso, que esse novo nível de juros veio para ficar, e um modelo que a gente tem estudado para entender o que isso pode significar para o Brasil é os Estados Unidos do final da década de 80, depois da crise imobiliária, até antes de 2008, quando tiveram os excessos. Então, pode acontecer no Brasil o que aconteceu entre 90 e 2003, 2004. Então, e o mercado, um outro ditado de mercado, o mercado só sobe quando não está todo mundo otimista. Então, o fato de ter divergência eu acho ótimo, porque quer dizer que tem espaço para o mercado andar. Mas, que nem eu te disse, pelo diagnóstico, pelo plano, pelo que já foi executado, pela conjunção de equipe econômica com o Congresso, a gente nos deixa confiantes que 2020 vai ser o primeiro ano onde as expectativas vão ser o que está lá hoje ou melhor. Interessante. Então, na sua visão, apesar do cenário externo, o risco, a oportunidade é maior que o risco hoje para o país? Olha, a minha mulher sempre fala, eu não entendo como você está sempre otimista. Acho que empreendedores são incorrigivelmente otimistas. Mas eu não tenho dúvida. Das nossas 6 linhas de negócio, crédito, banco de investimento, gestão de fortunas, gestão de ativos, tesouraria e corretagem e a nossa nova iniciativa digital de varejo, em 27 anos que eu estou no banco, se você botar o meu período de estágio, eu nunca vi uma conjuntura tão favorável para todas as linhas de negócio. Eu acho que, sim, existe o risco de ter uma crise geopolítica China e Estados Unidos? Existe. Existe o risco de uma grande desaceleração lá fora? Existe. Agora, riscos sempre existem, a gente está aqui para administrar. Agora, o local, dado o que está traçado do ponto de vista econômico, acho que a oportunidade é única. Obrigado. Eu sei que é divergente, mas eu estou bastante confiante mesmo. É até alentador ouvir. Secretário, dentro dessa agenda de simplificação, que é uma coisa que está presente também, tanto no governo como no Congresso, quais são as próximas medidas que vêm por aí? Que o senhor pode adiantar para a gente, que estão em gestação, ou estão em discussão no governo, e que podem gerar mais agilidade e digitalização nos serviços, de relação com a comunidade, com o cidadão? Queria que o senhor pudesse falar um pouquinho sobre o que vem por aí, nessa agenda. Se o senhor puder dizer, evidentemente. Claro. Primeiro, só para deixar consignado aqui, que eu não sou empresário nem empreendedor, eu sou economista. E nem sempre o economista é o contrário. O economista normalmente é pessimista, é cético, né? Mas eu concordo integralmente, não é porque eu estou no governo, mas eu concordo integralmente. Eu acho que nós estamos num ciclo econômico diferente do resto do mundo, né? Inclusive de política monetária, de outras... Agora está todo mundo baixando os juros de novo, mas historicamente o nosso ciclo, né, pelo menos nos últimos anos, não foi muito sincronizado. E, de fato, nós estamos aqui preparados para a retomada, né? Fizemos muita coisa nos últimos anos, não só nesses últimos meses, né, para dar uma limpada nos desequilíbrios da economia. E a gente começa a sentir, e eu acho que mais importante até do que os temas de curto prazo, muita gente, às vezes as pessoas nos cobram assim, vem cá, cadê o pacote, cadê a medida, né? Eu acho que as pessoas ficaram muito mesmo não dando certo, aquela coisa, ficaram meio viciados naqueles PowerPoints do Manteiga, né? Vai crescer, olha aqui, vamos apertar aqui. Eu falei, mas eles apertaram todos os botões que podiam, não podiam, gastaram todo o dinheiro que podia, que não podia, e as coisas só pioravam, né? Porque o ponto não é estimular, né? Uma outra figura de linguagem, figura que eu gosto de fazer é quando você... Tem muito gaúcho lá em Brasília, né? O Gustavo Henrique, que está trabalhando comigo agora, gaúcho, também a gente conversa muito sobre isso, gosta muito de churrasco, né? Eu falo, quando você vai acender a churrasqueira, e aquele cara que é meio afoito, assim, joga álcool, joga o fósforo, assim, aí pega fogo no álcool e não pega no carvão. 2 minutos depois, enfia a carne rápido, né? Põe aqui para esquentar e tal, mas acabou, né? Você tem que fazer pegar o carvão e aquela coisa ser permanente. E eu acho que foi muito interessante, porque o ministro tem muito claro isso na cabeça. Ele falou, não vou tomar medidas no FGTS enquanto não tiver certeza da reforma da Previdência. Porque ali sim, pavimentando a retomada, olha só, fizemos
avançamos muito na reforma da Previdência, fizemos o acordo com a União Europeia, começamos a abrir o mercado de gás, eu mencionei aqui. Isso são medidas muito estruturais. Vai ter efeito nesse trimestre? Não vai. Mas clareia o horizonte. Quando clareia o horizonte, aí sim as medidas de curto prazo, é claro que você vai precisar de um pouco de álcool para acender a churrasqueira, mas você tem que estar todo preparado. E eu acho que essas condições que nós estamos criando. Né? As medidas de curto prazo, elas vão continuar sendo tomadas. Eu mencionei aqui o e-social, um outro tema que é fundamental é o bloco K, que é uma obrigação acessória, especialmente do ICMS, que é muito complicado para algumas indústrias preencher, é muito detalhado, é uma demanda sequencial. Claro, tem alguns setores que até se beneficiam disso, porque aumenta a fiscalização, mas, em geral, é algo que precisa ser endereçado, nós estamos endereçando. Do lado trabalhista, o anúncio da NR12 foi apenas o primeiro, são várias normas regulamentadoras trabalhistas que estão sendo revistas lá pela Secretaria do Rogério Marinho. Independente da reforma tributária, nós estamos fazendo uma ação com governos estaduais, especialmente Rio e São Paulo, mas outros governos também, para desburocratizar o cumprimento do ICMS. Isso vai ter impacto no Doing Business já no curto prazo. Estamos fazendo o programa com os municípios para licenciamento de construção. E é interessante também, especialmente quando a gente cai aqui para o nível estadual e municipal, que no Brasil muitas coisas funcionam muito mal, mas existem experiências, como o Brasil é muito grande, tem muito município, tem muitos estados, existem experiências de muito sucesso. Né? Por exemplo, a experiência de Fortaleza no licenciamento de obras de construção é fantástico, é fabuloso. Tem que ser levado para o resto do Brasil. Né? Tem algumas cidades no interior do Paraná que vão na mesma linha. Salvador está avançando muito, programa interessante do prefeito ACM Neto. Né? Ou seja, existem bons exemplos e a gente tem que disseminar esses bons exemplos. Não é fácil, mas o que nós temos que mostrar, e aí o engajamento do setor privado é fundamental, porque nem tudo o governo consegue fazer sozinho. Né? Tem um tema que nós gostamos muito, que é o tema das plaquinhas nas lojas. Né? Você entra numa loja, especialmente farmácia, mas qualquer loja, restaurante, a quantidade de plaquinhas que você tem que colocar ali no caixa, no banheiro, na cozinha, são muitas. Né? E elas vencem. A plaquinha tem validade, são só 2 ou 3 anos, depois você tem que trocar a plaquinha. Se você não trocou, o fiscal pode ir lá e pode te multar. Aliás, no Brasil tem coisas interessantes. Né? A gente soube, o Paulo Weber tem falado muito isso, que até atestado de óbito no Brasil tem validade também. Não sei se todo mundo sabia, tem validade o atestado de óbito. Né? Depois de um certo tempo, você tem que mostrar que você continuou morto ali. Né? Mas não, isso é verdade. E as plaquinhas também, então, porque ela envelhece há algum tempo, mas tem que trocar. Isso dá muito espaço para fiscais achacarem, etc. Então, nós queremos diminuir o número, só que são poucas federais. Tem muitas plaquinhas estaduais, tem muitas plaquinhas federais. Não pode entrar armado, atirar nas pessoas. Não precisa colocar essa placa. Né? Mas, enfim, qual que é o engajamento do setor privado para esses temas estaduais e municipais? O governo federal, a nossa ideia é criar benchmarks. E o setor privado tem que fazer pressão. O setor privado aqui, famílias e empresas, nos seus governantes, falam, olha, vocês têm que endereçar, vocês têm que ir na direção dos benchmarks. Né? São os prefeitos que vão liderar isso, são os governadores que vão liderar isso. A minha empresa vai investir mais aqui se você fizer o licenciamento igual de Fortaleza. A minha empresa vai fazer uma nova obra aqui se o código de obras aqui for mais simplificado como tem naquela cidade ou na outra cidade. Ou seja, este é a nossa estratégia. Né? E como a minha sensação é que nós estamos no limite, como eu falei aqui, as pessoas estão cansadas das amarras, né, das regulamentações e em excesso, esse movimento vai dar certo. Né? E isso que vai limpar o caminho. Nós temos 2 agendas. Nós temos agendas estruturais que trocam o motor da locomotiva. E essas agendas de desburocratização que limpam o trilho. Né? Vai limpando o trilho e vai melhorando o motor da locomotiva. E aos poucos ela vai pegando tração. Fábio, você me permite fazer um pedido para o Caio? Caio, o que eu falei para você, assim, acho que a coisa que mais nos preocupa é a execução. Então, você quase precisa de um ministro Tarcísio para cada ideia que vocês têm. Você precisa de um gerente de projeto para cada ideia. Essa ideia do FGTS é fenomenal, de dar o crédito.
Agora o Banco Pan foi lá para tentar operacionalizar, ainda não tem os detalhes. Então o impacto demora mais do que vocês imaginam, porque a ideia é fantástica, mas a operacionalização é... Então acho que é muito importante vocês terem essa figura. Convido o Jorge lá para junto com a Galhaz e ficar tendo certeza que tudo é implementado. E uma segunda coisa que eu acho muito importante é que uma coisa é a ideia de vocês. Agora o Brasil tem aquelas coisas que não funcionam, né? O Brasil precisa acabar com esse negócio do passado ser incerto. Então tem uma lei que acha uma coisa, aí tem uma interpretação da Receita, quase que falta uma área de auditoria para ter certeza que aquelas coisas são seguidas e quando começa a sair do trilho, tentar trazer para o trilho. Porque a grande, acho que o ceticismo que existe é como se vai conseguir implementar e uma vez implementado você vai conseguir manter. Porque, o que você falou, a briga das corporações, todo mundo está sempre prejudicado, ou acabar com a mamata, vai ficar brigando contra. Eu queria voltar aqui para o mundo corporativo um pouquinho. Queria pedir licença para fazer uma reprodução aqui de um trecho de uma peça publicitária da SAP, que eu achei bem pertinente, que diz assim: vivemos em um mundo de constantes mudanças em que a análise de dados é muito importante para os negócios, né? Olhar o passado, analisar o presente e prever o futuro. São práticas essenciais. Agora eu pergunto para a senhora, como é que as empresas brasileiras podem se adaptar a esse momento, minimizando as suas perdas, enfim, buscando mais eficiência e aumentando a produtividade, que eu acho que é um tema muito pertinente aqui ao MBC? Bom, isso é o que a gente faz todo dia, né? Olhar o que as empresas produzem de informação e como é que elas usam e o que tem que ser usado para a tomada de decisão, né? Então, óbvio que a tecnologia avançou muito nos últimos anos, o que permite, primeiro, a agilidade da informação e muito encaminhamento do que você faz com aquele dado. Isso para qualquer segmento. Então, a gente faz isso no setor financeiro muito bem, a gente faz isso no agro, né, olhando análise preditiva. A gente tem casos como a Fibria fazendo caso de análise preditiva para a parte florestal, onde vai plantar, que momento você faz as extrações, porque no final do dia a gente é um monte de dados, nós somos um monte de dados, né? A gente faz muito assessment para a parte médica, a parte da saúde também particularmente acho que vai transformar o mundo, a tecnologia vai ajudar. Então, no final do dia, a tecnologia vai estar, não é um fim em si, não é a tecnologia A, B ou C, mas o que você faz com isso e como é que você simplifica e toma decisões, né, em qualquer instância. Quando a gente fala do setor público, quanto mais complexo for, as coisas primeiro demoram na execução e abrem margem para você ter questionamentos ou procedimentos para facilitar, né, os famosos jeitinhos que a gente já viu. Então, aí a tecnologia, você tendo a única informação e conseguir digitalizar o máximo possível, e a gente está dando passos importantes, né, de ter vários serviços que estão sendo digitalizados, isso traz agilidade, facilidade para a gente como cidadão, mas traz transparência. Então, qualquer organização que exista, seja privada ou pública, quanto mais transparência você trouxer para o processo, quanto mais governança, você vai garantir grandes execuções e tomadas de decisão no tempo real. Então, um pouco do que a gente tem feito é isso. O que você mede e para que você mede e como é que você toma aquela decisão? Então, nesse sentido, o trabalho que a gente fez, por exemplo, focado aí no setor público do Brasil Digital, foi fundamental para olhar não só o setor público, mas como é que a gente ajuda o cidadão. Então, tudo no final do dia está conectado. No setor privado, a gente faz isso todo dia. Então, os exemplos que a gente tem trazido, junto com algumas discussões, traz a profissionalização que já existe, o setor privado faz isso naturalmente, para o setor público. Os ganhos vão ser fundamentais e incríveis para a gente até otimizar os investimentos que estão sendo feitos. Então, no final do dia, a parte de informação e tecnologia, ela é um habilitador, ela não tem que ser um fim em si, mas certamente ela vai ajudar muito da operacionalização do que está sendo planejado e colocado em prática de uma forma muito mais eficiente e dando transparência. A grande, talvez, necessidade que a gente precisa como país é da transparência. Então, quanto mais a informação do que está sendo feito, como está sendo coletado e até priorizado, vai ser fundamental para a gente acreditar que isso vai acontecer, vai conseguir medir a execução e, no final do dia, transformar o setor público em como a gente gere hoje as empresas.
Tem uma pergunta aqui para a senhora, que é do Leandro Rufino. Ele pergunta como a senhora avalia o recurso humano sendo a capacitação para o futuro do Brasil, pensando na digitalização e na modernização das empresas. Esse é o que a gente mais gasta de pensamentos de como trazer a mão de obra, né? Eu falei, a gente tem um poço, né, de conhecimento muito grande lá no Rio Grande do Sul, né? Estamos realmente muito próximos, né, do Gustavo, do Gastal, do Dr. Jorge. A gente tem um laboratório, são 1.200 pessoas conectado com a Unicinos. Então, são pessoas fantásticas, elas são mesmo a capital intelectual que eu tenho na Alemanha, na Índia, Palo Alto. Só que nós temos 1.200, a gente precisaria ter milhões, né, de brasileiros com essa mesma capacidade. Então, e obviamente a gente está fazendo a nossa parte, esse laboratório podia estar em qualquer lugar do mundo. Minha missão, né, como presidente da SAP no Brasil é trazer investimento para cá. Então, quanto melhor for o ambiente de negócios, apesar de o PIB, os faturamentos serem abaixo do que é o mundo, o contingente hoje tributário nosso do Brasil é o mais relevante para a SAP no mundo. Então, quanto melhor a gente mostrar e vender o Brasil, mais a gente vai colocar investimentos. Não só a SAP, como todas as empresas em tecnologia que fazem coisas. O Google faz, Intel faz, Microsoft faz. Mas a gente tem que garantir a base, não? E a base dessa capacitação, ela é fundamental, não só no que tange as competências, né, de ciências, matemática, mas aquilo que vai ser necessário daqui para frente, né? Eu falo muito do futuro do emprego e quais são essas competências cognitivas que a gente vai precisar para ajudar a tomar decisão, para resolver problemas, né, que são um pouquinho diferentes. Eu tenho uma filha de 13 anos, eu não sei o que ela vai ser quando ela crescer, né? Ela não vai ser, talvez a nossa vida era mais fácil, a gente era professor, médico, advogado, engenheiro, né? Então era isso que era a nossa vida simples. Hoje eles podem fazer coisas. Eu tenho estagiários que fazem coisas. É um estagiário nosso que está estudando gamificação. Falei, cara, nem sabia que isso era uma atividade, né? Na minha casa, se eu falasse que estou jogando games, a gente volta a estudar, vai ser alguma coisa na vida. E ele está fazendo gamificação, hoje é um estagiário nosso e trabalha lá na parte de desenvolvimento e produtos e vendas e marketing e tal. Então, acho que essa capacitação é fundamental. A gente ainda sofre do analfabetismo funcional, então a gente ainda está na estaca aqui complexa. Então, a gente olhando, aí a parceria público-privado vai ser fundamental, que só as empresas não vão dar conta de fazer. A gente faz um montão de capacitações nas comunidades, principalmente, né, de pessoas mais vulneráveis, mas aí o papel, né, do Estado é fundamental de trazer capacitação para o novo, para o digital. Senão a gente vai correr o risco de sair os empregos, né, que são os mais manuais, eles já estão saindo, isso não é opcional, isso já acontece. Com certeza a gente fala com um montão de robôs aí ao longo do dia e eles estão já aqui, né, que eles estão vindo. E como é que a gente prepara essa mão de obra para aquilo que vai vir. Então, esse é o momento correto da gente fazer essa qualificação. E a tecnologia ajuda, porque você pode fazer isso à distância, ensino à distância é fundamental. Então, você tendo a infraestrutura para você conectar polos brilhantes, a gente no Nordeste tem um montão de coisa bacana que está sendo feito lá no Porto Digital, então, tem um montão de coisa espalhada. Como é que a gente garante que essa competência seja disponibilizada para todos os polos ao redor do Brasil? Roberto, tem uma pergunta aqui. Custo de capital é um dos maiores problemas do Brasil. Juros caíram bastante, mas os spreads ainda são muito altos. Como reduzir os juros na ponta? Na minha visão, a grande diferença do Brasil para o resto do mundo no custo do crédito é o quanto você consegue recuperar do crédito quando você toma um calote. Se você pegar os estudos do próprio Banco Central, você comparar a média dos países do G7, eu vou dar uma ordem de grandeza, porque eu não tenho os números de cabeça, mas nos países do G7 você recupera 70% do crédito, no Brasil você recupera 13%. O juiz descaracteriza uma alienação fiduciária, uma empresa que, entre RJ, descaracteriza o avalista. Ou seja, tem várias coisas que são usadas e as pessoas acham que estão fazendo bem ao ajudar aquela pessoa e está prejudicando todo o resto da sociedade,
que tem que pagar spreads mais altos, porque a recuperação de crédito é abaixo do resto. Além disso, você tem a carga tributária. Você tem que pagar PIS/COFINS, você tem que pagar IOF em cima do seu spread. Não é que você paga só em cima do seu lucro. Você paga em cima do preço que você cobra. Então, você tem essas duas tecnicidades que impactam. E enquanto essa distorção existir, nós jamais chegaremos, principalmente nas camadas de mais risco, nos mesmos spreads lá de fora. Ou seja, crédito ao consumo, pequena e média empresa, quem realmente é mais impactado por isso. Se você pegar as debêntures em empresas AAA, o spread não é muito diferente lá de fora, porque é debênture, não tem IOF, quem compra é o fundo, que não tem PIS/COFINS, debênture de infraestrutura já vai direto com incentivado. Então, nesse caso, o spread não é tão. Então, onde você tem essa distorção é justamente no crédito ao consumidor e, digamos, nas empresas que não conseguem acessar o mercado de capital diretamente. Dito isso, na minha visão, os spreads vão cair. Já caíram no segmento AAA e vão começar a cair nos outros segmentos à medida que os bancos expandem os seus portfólios de crédito, que na minha visão já está acontecendo, à medida que entra mais competição e principalmente no momento que essa maior competição de empresas especializadas, empresas nichadas, conseguem ter o mercado de capitais via securitização para se livrar do problema de funding empossado. Historicamente, o funding estava sempre nos 5 grandes bancos do Brasil. Quando o FGC aumentou a garantia para R$250 mil, isso se democratizou e começou a capilaridade através das plataformas de investimento. Na nossa visão, você vai ter o terceiro passo disso agora, que é a securitização, que nem tem nos Estados Unidos. Mortgage-backed securities, asset-backed securities, e os investidores, com juro a 5, vão querer comprar um asset-backed security que rende 8 de um portfólio de financiamento de veículos, desde que tenha uma subordinação adequada e aquele você consiga ter um bom rating nesse título. Então, eu acho que a gente tem uma questão conjuntural que já começou a cair na minha visão e vai cair. Obviamente, você tem as manchetes sensacionalistas do cheque especial, que fazem uma taxa anual, sendo que depois de 30 dias o banco, por autorregulação, transforma o cheque especial em crédito pessoal numa taxa muito mais baixa. Então, na verdade, o que a gente lê no jornal de taxas de 300% não existe. Ninguém fica o ano inteiro no cheque especial. Agora não adianta, a manchete fica bonita e é o que vai, e é o que fica relatado. Mas eu acho que quando a equipe econômica conseguir chegar nesses pontos que eu mencionei, acho que ajuda. Mas eles têm muito trabalho antes disso, e acho que tem coisas que realmente têm precedência a esses pontos que eu mencionei. Uma pergunta aqui para o secretário Caio Megali, Fernando, da 3M do Brasil. Ele pergunta: o que podemos esperar em termos de simplificação no processo de avaliação de PPBs? Ele não explica o que é PPBs, aí não sei se está no vocabulário glossário. Eu acho que... Você sabe o que é PPB? PPB não tem nada a ver. Vocês sabem o que é PPB? Não, PPB, com B no final. PPB. Eu não sabia também e passei a saber bastante depois que entrei na secretaria. E é uma coisa super importante. Na verdade, o que é o PPB? O PPB é um filhote da complexidade e da burocracia e da dificuldade do país. O outro é o ex-tarifário, que o Veloso conhece bem, né? Porque, o que é isso? É o seguinte: o Brasil é muito complexo, muito difícil, a carga tributária é muito elevada, blá, 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 blá. Então, para que empresas se instalassem no Brasil, seja na Zona Franca de Manaus, ou seja no resto do Brasil, aí só empresas de informática, se estabeleceu a Zona Franca de Manaus e a lei de informática que abate, no caso da Zona Franca, 100% de imposto para operar lá, e na caso da lei de informática, 80% do IPI para se estabelecer em qualquer outro lugar. Mas não vai ser de graça, tá certo? Para você se estabelecer lá, eu, governo, tenho que dizer exatamente como eu quero que você produza o seu produto, tá certo? O que vai ser produzido no Brasil, o que não vai ser, etapas produtivas, tá? E o PPB é o processo produtivo básico,
Ou seja, eu quero produzir este controle aqui na Zona Franca de Manaus, ou, no caso aqui, é um bem de informática, vamos supor que seja um bem de informática, então pode ser pela lei de informática em algum outro lugar do Brasil. Então eu vou ao MIDIC, né? Agora a SDIC, e faço um pleito. Olha, faça um PPB para eu produzir isso aqui. E, cara, tem PPB de celular, de computador, como tem PPB de chapinha de cabelo, escova de cabelo, repelente, tem PPB de tudo, né? Porque na Zona Franca de Manaus produz de bicicleta e tal. Aí vai lá os técnicos do MIDIC e dizem o seguinte: olha, essa etapa aqui você produz aqui, essa você produz ali, assim, essa você pode produzir livremente. Então, é um processo extremamente burocrático, né? E, obviamente, também envolto em muitos lobbies, né? Porque a empresa que quer entrar fica fazendo pressão para que o PPB não seja tão difícil. A concorrente fica fazendo pressão para que o PPB seja o mais difícil, mais complexo possível, e é um técnico. E aí, faço um parênteses aqui, você mencionou das equipes para fazer a coisa funcionar, né, Salute? E assim, os servidores públicos, em sua grande maioria, são muito comprometidos, são muito dedicados. A equipe não é grande, aliás, precisaria de uma equipe do tamanho do Brasil para poder fazer esses PPBs todos, analisar todos os processos de produção. E é uma equipe enxuta, mas muito dedicada. Mas o fato é que o setor público também tem suas limitações. E é importante o setor privado entender isso. Nós não podemos sair atropelando as coisas. Principalmente o Poder Executivo está sob os olhos atentos, detalhados, do Tribunal de Contas, do Ministério Público, de todo o Legislativo, de toda a sociedade, da mídia. Então, qualquer coisa que a gente faça para cá ou para cá tem que ser muito detalhado, com muita segurança, né? Em geral, há algum problema, você tem que responder sozinho na física, os seus bens estão ali em jogo, o seu CPF está em jogo, então tem que ser feito, mas também há limitações do lado de cá, né? Então imagina, você tem ali pressões de todos os lados, tem que definir um processo de PPB. Dito isso, nós estamos simplificando de fato o processo de PPB. O PPB ele envolve três áreas do governo: o MIDIC, o Ministério da Ciência e Tecnologia e a SUFRAMA, Zona Franca de Manaus, para os PPBs da Zona Franca de Manaus. Existe um GT-PPB, esse GT, acabamos de publicar uma portaria para agilizar isso rapidamente e dar o sim e o não mais rapidamente, né? Quero produzir este produto na Zona Franca, ou a gente faz um PPB e diz: você não vai poder produzir isso aqui. Porque, para além de simplesmente eu dizer como tem que ser produzido, eu tenho que tomar cuidado para que não haja desequilíbrios econômicos e produtivos pelo país, seja lá o que isso signifique, tá certo? Então, e muitas vezes o PPB demora para sair porque a resposta é não, mas aí você não quer dar um não porque politicamente é ruim ou porque a empresa vai pressionar, aí se enrola. Tem PPBs que estão lá há 2 anos, 3 anos para ser publicado, né? Então, nós vamos agilizar, colocar critérios, sim é sim, não é não. Obrigado pela resposta. Queria agradecer, nós já extrapolamos nosso tempo aqui desse último painel. Queria agradecer a presença do secretário Caio Megali, a doutora Cristina, o doutor Roberto Salute, pelo debate, pela oportunidade de trocarmos aqui ideias sobre os marcos da competitividade do país.